Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios, e o mapeamento acessa mais. O que tem a ver com tudo isso? Alô Brasil, aqui é Juliana Gueiros, Euzinha, como vocês estão? Eu espero que bem, porque hoje o assunto é show de bola. E aqui, nesta bancada maravilhosa, temos, claro, absolutamente, clarinho mesmo, Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Gustavo Nalva chegando aqui pra vocês e eu vou aproveitar que tá no meu momento de fala, lembrar que eu fui cobrado por ouvintes que nós temos que avisar vocês que ouvem a gente no Spotify. Tem uma avaliação do podcast aqui em cima, das estrelinhas. Bota 5 estrelinhas pra gente lá, por favor. Adorei, 5 estrelas, tem que ser assim, entendeu? Então, por favor, comentem lá que vocês adoram o nosso podcast também. E hoje estamos com um convidado maravilhoso, talentosíssimo. Olha, eu vou falar que eu tô até emocionada. Temos aqui Eduô. Olá, tudo bem? Todas as pessoas que nos ouvem. Eu sou Eduô, sou um artista DEF, uma pessoa com deficiência, professor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, artista da dança, performance, teatro, literatura e coordenador do mapeamento Acessa Mais. E não posso esquecer, filho de Santo Amaro da Purificação no interior da Bahia. Eu estava lá esses dias fazendo um evento de audiodescrição. Que lugar maravilhoso, gente. Aquela pracinha cheia de luzinhas de Natal. Ali é um paraíso. Nossa, a gente tava assim, nossa, deve ser maravilhoso morar aqui. Gente, pense numa calmaria, uma coisa assim. Parece que meio que todo mundo se conhece, assim, E é grande ao mesmo tempo, aí você fica, meu Deus, como assim? Muito bom. É incrível lá, uma calmaria incrível. Santa Amaro é perto de Cachoeira, que a gente foi? Isso, é um pouquinho antes, não é, de Cachoeira? Sim, fica a 30 minutos. É tudo ali recôncavo, né? Ah, legal. Recôncavo baiano. Sim. Perdi a oportunidade de ir pra São Félix e Maragogi. Não, era só atravessar a ponte. Exato, porém, já a gente... Lembra, Gu, que a gente foi pro Emuse quando teve lá em Cachoeira? E aí, nossa, tinha aquela pontinha. Atravessando aquele rio, a gente tá em São Félix, né? Em Maragogi. Eu fico com medo de atravessar. Tá mais longe. Eu fico com medo de atravessar a ponte. Não... Foi ponte ferroviária, sei lá. Eu fiquei, eita, mas por falar em ponte, a gente do mapeamento até postou recentemente um vídeo lá no Instagram, Mapeamento Acessa Mais, falando sobre isso, a importância de se atravessar pontes. Chique. Olha aí, Igor. Não esperava e tomou uma lição de vida aí, ó. Você aí, ó. Desprevenido. Deveria ter cruzado a ponte. Deveria. Sempre haverá a possibilidade de cruzar pontes. Enfim, falando sobre essa questão de cruzar pontes, de conexão, de, enfim, construir redes, a gente veio aqui para falar do mapeamento, que é exatamente isso também, né? Colher esses dados para saber o que tá rolando com as pessoas pra gente conseguir se conectar ainda mais. Exato. E hoje a gente vai falar sobre o mapeamento Acessa Mais. Então, Edu, você como coordenador, eu queria saber por que você pensou fazer esse mapeamento? Qual foi o principal motivo, né, de pensar esse mapeamento? E como que o tema, esse projeto, ele atravessa a sua vida profissional e também a pessoal, né? Se for o caso. Você pode contar um pouco mais pra gente? Com prazer. O mapeamento Acessa Mais, na verdade, eu entendo que ele chega num momento de reconhecimento de uma reivindicação antiga de muitas pessoas com deficiência, de muitos artistas, muitas pessoas artistas e trabalhadoras no campo da cultura e da arte, onde a gente reivindicava desde muito tempo, reivindica e continua, né, reivindicando ainda esse reconhecimento e valorização do nosso trabalho, porque geralmente nós estamos associados às palavras como acessibilidade e inclusão, o que
de fato, não é um sinônimo de pessoa com deficiência. Né? Nós precisamos da acessibilidade para ter acesso aos bens culturais e ao trabalho, mas é, sobretudo, o reconhecimento da produção de quem faz a arte e a cultura, porque também a acessibilidade normalmente pensa, e aí eu uso a palavra bem normal mesmo, normalmente, por causa da normatividade, é pensada para público e nunca nos consideram e reconhecem enquanto produtores, produtoras de conhecimento na área da arte e da cultura. Então, o mapeamento surge em 2023, né, o projeto, quando no lançamento da Lei Paulo Gustavo aqui em Salvador, estou em Salvador, né, apesar de ser de Santo Amaro, eu moro em Salvador, trabalho na UFBA, eu fui convidado como professor da UFBA, como pesquisador no campo da arte e da deficiência para uma mesa que falava sobre acessibilidade na Lei Paulo Gustavo. Isso era numa sexta-feira, inclusive no período do Bembé de Santo Amaro, que é uma das principais festas nossas, se não a principal. E eu estava aqui em Salvador, isso era numa sexta-feira, e na quinta, estou falando porque eu saí daqui direto para lá, para o Bembé, porque precisava me reconectar depois do acontecido. Na quinta-feira teve um grande evento na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Esse evento era um evento de parceria entre o Ministério da Cultura, Universidade Federal da Bahia e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E aí é importante também dizer o nome das instituições, porque são instituições grandes que precisam se implicar, né, nas questões que a gente discute no próprio mapeamento, mas sobretudo naquela ocasião da acessibilidade. Desde o início, desde o receptivo, desde a entrada, a gente teve maior dificuldade de acessar a entrada da Concha Acústica, porque estava interditado por causa das autoridades. Depois a gente entra e aí as pessoas com deficiência não tinham espaços adequados para ficar, então eu como cadeirante, com outras pessoas cadeirantes, a própria equipe na frente da gente, pessoas cegas vinham sozinhas e gritando quem estava ali de conhecido, e a pessoa gritava, tá aqui, traga para mim, um caos. E o próprio evento, nenhuma palestra, nenhuma fala, nenhuma apresentação artística, tinha audiodescrição. O artista que começava a falar poesias de Gregório de Matos não tinha legendagem, intérpretes de Libras numa localização completamente equivocada, atrás de uma caixa de som. Eu dizia, gente, mas isso é um absurdo. E fora que, além disso, que é isso que eu falo, a gente não é só acessibilidade. Dentro do espetáculo, tinham todos os marcadores sociais representados ali na presença de artistas ou de, pelo menos, de simbologias. E pessoas com deficiência não estavam. E aí eu falei, é isso que a gente não pode mais admitir que aconteça. Chegando na sexta-feira, na reitoria, eu que ia participar da mesa, falei, eu não vou mais falar, eu preciso apresentar algo artístico para provar na ação, porque eu já estou cansado de dar palestra, de falar, de dizer, de reclamar. Então é na ação, né, performaticamente, que vai se dar a minha fala, porque eu acho que a ação faz com que as pessoas lembrem e reconheçam com mais facilidade do que simplesmente uma fala no microfone de 10 minutos rapidinho. Então, eu chamei o artista Elinilson Soares, um artista surdo, para fazer essa poesia, para fazer essa performance comigo, ele fazendo uma poesia surda, uma poesia em Libras, né? E aí, quando a gente atravessa o corredor da reitoria, a rampa que tem de acesso ao palco é completamente inadequada também, sem as normas de acessibilidade. E aí, na performance, que eu não, já estava previsto que eu não subiria, porque obviamente eu não conseguiria subir sozinho aquela rampa, a minha cadeira cai e eu me machuco, bato a cabeça, tem um vídeo inclusive no meu Instagram desse momento, onde minha cabeça sangra, e aquilo causa um impacto, e eu continuo a performance junto com a Elinilson, e aí vou e falo as coisas que eu achava prudente falar. Naquela ocasião, naquele momento, Naine Terena, que era uma servidora, uma funcionária da Secretaria de Formação Livre e Leitura do Ministério da Cultura, seria a mediadora. Então, ela interrompeu tudo para a gente poder dar destaque e
aquela pauta, né? E a partir dali, então, na INE, junto com a Cefli, começaram a me sondar o que é que poderia fazer para efetivamente sair do campo do discurso e mais da ação. Foi quando, em conversas, a gente levou meses, né, até entender do que se tratava, surgiu a ideia pela Cefli do mapeamento Acessa Mais, que é um TED, um termo de execução descentralizada em parceria com a Universidade Federal da Bahia. E eu sou convidado por ser um servidor, né, da Universidade Federal da Bahia, professor da Escola de Dança da UFBA e também pela minha pesquisa. Então a gente começa a pensar na estrutura do projeto que visa mapear artistas com deficiência, agentes culturais com deficiência e profissionais da área da acessibilidade cultural com e sem deficiência. É a única categoria onde a gente cadastra pessoas sem deficiência, porque a gente entende que na rede de produção, né, de cultura e de arte, para a gente, pessoas com deficiência, para nós produzirmos o nosso trabalho, é importante que a gente tenha acessibilidade. E aí tem um dado que eu acho que é importante já trazer, porque em relação aos agentes culturais, artistas de todas as linguagens, né? Música, audiovisual, artes visuais, dança, circo, teatro, literatura, performance, cultura popular e artesanato. Mas os agentes culturais, que também são profissionais que atuam nessa área, mas que a gente tem identificado como pessoas que trabalham com curadoria, com produção cultural, com a área da cenotecnia, ou seja, iluminação, cenário, figurino, mediação cultural. A gente sabe da dificuldade da gente se reconhecer enquanto profissional e, inclusive, ter espaço no mercado, justamente pela falta de acessibilidade nos espaços. Os espaços, por exemplo, de luz e som de um teatro não tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, isso nos tira do mercado de trabalho, né? As produtoras não nos convidam para poder a gente atuar, porque vocês podem convidar, por exemplo, uma pessoa com deficiência que seja designer, ou que seja né, social media, para poder trabalhar nas redes sociais. Então, essa desculpa de que não encontra profissionais, o mapeamento também joga no lixo, porque a gente tem muitas pessoas com qualificação e muitas pessoas que já atuam, mas que não têm oportunidades. Então, dentro, inclusive, do que a gente já tem mapeado, o lançamento do mapeamento, né, foi dia 13 de setembro, embora a gente já esteja trabalhando desde o início do ano, com 10 bolsistas da graduação da UFBA, com bolsistas de pós-graduação, 5 pesquisadores, 6 na verdade, de todas as regiões, e aí das áreas, de todas as áreas. Então tem a Nanda Guimarães, que é do norte, da área do circo, Renata Rezende, que é da área do teatro no centro-oeste, Estela Lapônio do audiovisual no sudeste, Amanda Lira, do sul, que é da área da música e também da tecnologia, foi quem coordenou a equipe de tecnologia que criou o site do mapeamento para o cadastro, né, o www.mapeamentoacessamais.com.br, que é um site completamente acessível, dentro de uma tecnologia acessível mesmo. Então, a Amanda fez um trabalho excelente com a equipe dela. Tem Fábio Passos, que é do Piauí, da área das artes visuais, e Natália Rocha, aqui na Bahia, da área da dança. A vice-coordenação de professora Marilza Oliveira, que é minha colega da Escola de Dança da UFBA, produção de Ney Lima. E aí é isso, a gente tem conseguido uma rede de colaboração muito grande de todo o país, de várias pessoas, e o mapeamento acaba daqui a pouquinho. A gente começou 13 de setembro e daqui a pouco essa etapa de cadastros a gente já está na etapa final, né? Na parte final, assim, poucas semanas para acabar, e a gente vai, a partir da coleta e da análise dos dados, produzir um relatório onde a gente vai analisar quantitativa e qualitativamente esses dados.
Infelizmente, a gente não consegue ainda fazer um catálogo. Nós alcançamos agora mais de 2.900 cadastros, o que a gente fica muito feliz. Sabemos que ainda é pouco diante, né, da população brasileira, mas é muito quando a gente entende qual é a dificuldade da realidade da gente. A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas a gente não tinha condições de criar um catálogo acessível com todas as pessoas que se cadastraram. Isso já estava previsto desde o início do projeto, onde o relatório a gente não vai dizer, por exemplo, é do artista da dança de Salvador, e dá o contato. Isso é uma outra etapa que eu espero que realmente aconteça, que a gente consiga orçamento né, e financiamento para produzir esse catálogo. O relatório vai ser uma análise para a gente ver qual é a realidade, quais são as lacunas, o que é que já está acontecendo de produção, né, das pessoas com deficiência no campo da cultura e da arte, e também quais são as lacunas para poder fornecer esses dados para o Ministério da Cultura poder também verificar a possibilidade de futuras políticas públicas ou de implementação, né, de novas ou de fortalecimento das que já existem. Eu tô achando interessante como a maioria dos temas que a gente grava aqui acaba refletindo em alguma coisa que aconteceu na nossa semana e a gente chega com história para contar, né? Semana passada eu estive... né, peço licença para contar um relato bem breve. Semana passada eu estive nas SP... A Má não tá aqui, então hoje quem conta o caos é o Gu. Que a Má que sempre conta os causos dela. Hoje é o Gu. Rapidinho. Semana passada eu estive no SP Escola de Arte, lá na República, e fui assistir a apresentação dos alunos, que cada um teve que fazer um solo, que esses solos se uniam numa apresentação só. Não, beleza. Aí eu fui assistir toda a peça, foi dentro de um estúdio lá, não foi no palco, foi dentro de um galpãozinho deles lá, e a gente tinha que levantar, sentar, a gente como plateia, né, tinha que levantar, sentar, deslocar de um lugar pro outro, era escuro, tinha muito jogo de luz. Quando acabou a apresentação, uma das pessoas que estavam lá, que acredito eu que seja amiga, uma pessoa que é amiga de quem estava apresentando, gritou, gente, vocês não sabem quanto isso aqui é capacitista? E começou a apontar todas as questões ali, até mesmo do espaço, que não era acessível. Aí eu falei, realmente, né? Até, tipo assim, tinha um momento que até eu quase saí da sala, porque tinham luzes fortes, muito piscando forte, assim, eu tava quase tendo um ataque de epilepsia ali. Todo o conjunto foi legal, eu gostei da abordagem deles, mas mexia com muitas coisas íntimas, né? Teve pessoas que saíram abaladas de lá, né? E não tinha nenhum aviso de como seria as peças, né? E essa pessoa, que acredito eu que seja amiga das pessoas que apresentaram, né, chamou a atenção pro capacitismo daquela peça. E no dia seguinte, foi uma das raras vezes no ano que eu precisei ir na agência do banco. Eu quase falei o meu banco aqui. Quase que eu precisei ir na agência do banco, que fica ali no centro, e é um prédio do começo dos anos 2000 que ele foi construído para ser uma agência. Ele é começo dos anos 2000 e ele é todo adaptado. Ele não foi adaptado recentemente. Ele já foi construído, projetado, todo adaptado para ter acessibilidade. Aí eu fiquei imaginando, gente, um espaço cultural ter todas essas questões e o banco, tipo, passando Porque eles sabem que pessoas com deficiência têm dinheiro, né? Não. Aqui não. Ela só pode ir em alguns específicos, mas para pegar o seu dinheiro, você é totalmente bem-vindo, né? Eu acho isso incrível. É um breve relato que eu queria aqui, e pode deixar que a gente vai colocar o link do mapeamento aqui na descrição do episódio. Então a pessoa é só rolar aí pra baixo que ela vai achar o link pra acessar, tá bom? Esses relatos sempre vão aparecer. Uma vez que você acho que, se não me engano, foi Silva Arruda que falou, quando você é mordido pelo bichinho da acessibilidade, já era. Aí você vira os acessos chatos. Nós somos acessos chatos. Não tem. Aqui não tem, não tem. E aí você fica. Eu só de pensar eu já fico bravo. Então, assim, quando eu estou vivenciando é pior ainda. Mas enfim. Interessante seu relato, porque você ainda, enquanto pessoa sem deficiência, consegue ver, né? Consegue observar, teve essa experiência. Eu fico pensando, pessoas com deficiência, sabe? Tipo,
pessoas que não vão nos lugares. Ah, é porque não tem público. Não é que não tem público, que não tem acessibilidade, é porque não tem acessibilidade que as pessoas não veem. E eu acho que esse mapeamento vai trazer muito essa ideia também. Não só enquanto público, mas principalmente como o Edu falou. As pessoas são trabalhadoras, pessoas com deficiência que trabalham, que produzem, que são, enfim, infelizmente também, vou falar mal do capitalismo agora, Gu, calma, segura. Infelizmente fazem parte deste processo. A gente sempre fala nos episódios, em algum momento a gente sempre fala, mas fazem parte desta massa trabalhadora, né? Então, interessante que Edu diga. Não, desculpa, assim, só acrescentar mais um relato bem breve, bem breve. Aconteceu com você também, Ju. A gente recentemente ficamos responsáveis pela página do Instagram de um espaço, né, cultural, um espaço de memória aí. E todas as atividades que esse espaço tinha intérprete de Libras, mas os intérpretes iam mais lá pra mostrar, somos acessíveis, porque não ia nenhuma pessoa, né, que necessitasse do intérprete de Libras nas atividades. Acabava que a gente aproveitava e filmava, transmitia no Instagram para quem precisasse, né? Aí dava um jeito de encaixar o intérprete ali. E quando tava no Emuse, eu não lembro com quem que a gente falou que a gente precisava avisar que tinha esse recurso de acessibilidade nas postagens, né? Eu não lembro com quem que a gente falou lá no Emuse. Aí deu aquele estranho e falei, realmente, né? A partir daí, em toda a publicação, a gente começou a colocar o sinalzinho de Libras. Falando, ó, isso aqui é acessível. E colocando na descrição, é acessível. E começou a chegar a gente. A gente já fez isso na parte não é da virada cultural, é da Jornada do Patrimônio. E quando a gente começou a fazer isso, já veio uma moça que era surda, né? E depois começaram a aparecer mais pessoas que eram surdas, porque a gente tava avisando, ó, tem acessibilidade em Libras aqui. Tava deixando bem claro, sabe? Sem dúvida, a acessibilidade é uma rede, minha gente, não é uma ação isolada, não são ações pontuais. E a gente precisa saber que está lá disponível, porque é isso, nem todo mundo vai assistir peça, ou vai para exposição, ou vai para filme no dia específico. Tem gente que, né, hoje eu vou fazer uma confraternização com minha galera, hoje eu vou pro happy hour, vou tomar minha cerveja, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu estou bravo e estou querendo ficar em casa, hoje eu quero ler um livro. Mas a acessibilidade precisa estar disponível no momento que eu quiser ir, e ela precisa ser informada. Então, um grande erro é esse, precisa ter toda uma comunicação em relação a essa peça, por exemplo, que você falou, Gustavo. Hoje em dia, a gente já tem entendido que a comunicação é uma maneira também fundamental de acessibilidade, não só para dizer que tem intérprete de Libras ou que vai ter audiodescrição, porque isso aí já deveria ser lei ter em todos, mas informar porque as pessoas neurodiversas, pessoas com sensibilidade auditiva, tem pessoas que convulsionam mesmo com aquela luz estroboscópica, né? Sei lá como é que fala, aquela luz que pisca tanto assim. Realmente, eu tenho uma amiga que convulsiona. Então, se isso não for informado para a pessoa que terá muito barulho, que terá deslocamento, a gente pode optar por ir ou não. Não significa que não é para ou não fazer. A gente tem que ter o direito de saber que vai ter ou não e optar por nossa conta e risco de vivenciar aquilo, ou saber que naquele momento que começa a gente pode sair. Então, o mundo, os modos de pensar, a arte também precisam se ajustar e se atualizar nesse sentido. A gente ainda vive num pensamento de arte muito tradicional e cafona e careta, fechado em modos específicos que já estão ultrapassados. A acessibilidade e a convivência com pessoas com deficiência trazem esse futuro, esse contemporâneo, de uma maneira muito, muito concreta, né? A partir dessas experiências. Sim, Edu, o que eu vejo, assim, o que eu percebo é que essa normalidade, né, isso tudo é uma questão, você falou da acessibilidade comunicacional, né,
Eu sempre bato muito na tecla da acessibilidade atitudinal, porque a partir do momento, enquanto produtor ou enquanto participante, né, enquanto pessoa que está fazendo um projeto ou está participando de um projeto, olhar para além do que a gente tem enquanto normativo. Então, assim, Uhum. porque isso tudo na comunicação, se alguém tivesse pensado, poxa, um ator falando, poxa, essas luzes, ou se alguém tivesse pontuado em algum momento especificamente, enquanto a atitude mesmo da gente sair dessa nossa visão normativa de que é isso e acabou, a gente olhar todas as outras perspectivas, a gente vai com certeza construir tá no processo de construir um futuro um pouco mais acessível, porque a acessibilidade, como você disse, não é pontual, né? É uma construção de redes e também eu acho que a gente tem que se desconstruir, assim, não desconstruir, assim, dessa forma que a gente fica, desconstruir não, mas realmente de, tipo, tirar essas rusgas que a gente Sim. tem de um passado 100% excludente, de um pensamento que a gente não aprendeu na escola, infelizmente, uma coisa que a gente não foi ensinado em casa muitas vezes. E além, e indo além, né? E sobre futuro, eu acho que o mapeamento vai também ajudar nesse processo da gente entender como que a presença das pessoas com deficiência nisso tudo pode fazer, né? Com que a gente tenha essas instituições de cultura e esses espaços mais acessíveis. Mas ainda sobre o mapeamento Acesso a Mais, você já deu uma pincelada, né? Mas eu queria que você, assim, realmente, quais são os objetivos mesmo desse mapeamento? O que que a gente está buscando? O que que vocês estão buscando ter com ele? Além do que se está buscando, como se está buscando? Então, a gente sabe que é um mapeamento. Qual é a metodologia? Como que foi construída as perguntas dessa pesquisa? O que que vocês estavam pensando na hora de articular as informações, para conseguir as informações que vocês queriam, né? Para que elas sejam realmente úteis e que realmente sejam precisas. Aí eu queria saber um pouquinho mais desse processo de construção. Parece que é fácil, mas nem todo mundo entende o que é um mapeamento, inclusive. Né? A gente também precisou fazer vídeos e eu tenho respondido recorrentemente porque as pessoas perguntam para que serve, ou que dia vai sair o resultado e eu vou ganhar quanto. O mapeamento não é uma ação, né? Não é uma política pública de resposta imediata. É uma ação anterior, já é uma política pública, obviamente, mas é uma ação anterior para a gente fazer um diagnóstico, para a gente fazer um reconhecimento, no nosso caso, né, de como o grupo, de como esse coletivo Pessoas com Deficiência tem tido oportunidades ou não, como é que tem sido a produção de pessoas com deficiência na área da cultura e da arte. Aí sim, para se pensar ações efetivas de financiamento, de chamamento público, de editais, enfim, de formação, de oportunidade de formação, uma gama ampla que ainda não é da etapa do mapeamento a gente definir isso. Então, acho que é muito importante a gente entender o que é o mapeamento, né, que é essa etapa de reconhecimento. Um outro objetivo, além de mapear, como eu já falei, os artistas, agentes culturais com deficiências profissionais da área da acessibilidade cultural, é uma mudança que eu acredito que a gente tem conseguido minimamente, e obviamente não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, em um ano, em 3 meses, mas a gente já tem visto nos próprios decretos, em editais que já tem surgido, uma mudança de paradigma em relação ao que a gente tem chamado de cultura DEF. Por exemplo, cultura DEF, a gente tem entendido, é um conceito, né, um termo que a gente tem trazido muito forte no mapeamento, que é isso, é compreender que os modos de produção de pessoas com deficiência, das deficiências né, diversas, produzem modos de pensar arte, de produzir arte, de comunicação, inclusive, e de muito específicos, e que isso não é voltado e não é algo exclusivo de pessoas com deficiência, mas que contribui para o audiovisual, contribui para metodologias no teatro, contribui para metodologias na dança, no circo, enfim, na música, não só como tema, mas como modo mesmo de produzir. Né? Um artista muito, muito importante que traz isso nos seus próprios trabalhos é a Stella Lapone, né? Nos seus filmes, então, nas suas performances. Stella traz
esse muito nitidamente como sua deficiência produz aquele modo de pensar e de fazer arte. E aí, para a gente pensar na metodologia do mapeamento, nas perguntas que foram criadas para os 3 formulários no site, nós tivemos consultoria de 30 pessoas. E isso, para mim, é muito importante, porque isso, acessibilidade não se faz. Eu, como pessoa com deficiência física cadeirante, mesmo sendo cadeirante, eu não tenho a mesma experiência de uma outra pessoa cadeirante. Então, entender que a acessibilidade não é universal, não dá para ser um modo só para todas as pessoas, mesmo com a mesma deficiência, né? Cada deficiência tem espectros, né, infinitos e os seus repertórios pessoais. Então, ter uma consultoria de 30 pessoas com neurodiversidade, com deficiência visual, pessoas cegas e baixa visão, pessoas surdas, ensurdecidas, pessoas com deficiência física, o design. Então, a gente pensou na linguagem simples para poder atender a maior parte das pessoas. Então, tem algo que para mim foi muito significativo, porque embora eu pesquise, estude isso há muito tempo, como eu não tenho nenhuma das duas deficiências, nem a neurodiversidade, nem a deficiência visual, para mim não chegava a informação. Por exemplo, quando a gente começou os testes do site, que o brilho da cor incomodava a determinadas pessoas. Então, pessoas que têm baixa visão, que precisam estar muito próxima da tela, é o brilho, não é nem o tom, entende? Era o brilho do azul. Como o design pode pensar no brilho da cor que possa ser confortável para todo mundo. Uma das consultoras neurodiversas tem uma filha também neurodiversa. Ela falou: Edu, para mim, isso aqui me incomoda muito. Para minha filha, não seria um problema, porque para ela estimula de um outro jeito. Mas aí a gente entende que é mais confortável para a maioria. Se para ela é um problema, para a filha não seria um problema trabalhar esse brilho. A gente foi criando estratégias que fossem mais confortáveis para todas as pessoas. As perguntas surgem de três pontos que a gente achou nesse momento importante analisar, que é: quem são as pessoas com deficiência que estão atuando no campo da cultura e da arte, onde estão e o que fazem. Então, as perguntas passaram daí. Então, o que são, quem são? Tem todos os dados pessoais, questões de gênero, questões de sexualidade, de idioma. A gente contempla também pessoas imigrantes, como prevê a lei brasileira. Então, a gente tem, por isso que tem a coisa do idioma, mas também das línguas indígenas, Libras, português. Então, a gente foi criando blocos de quem são, onde estão. Então, isso localizar regionalmente e nos estados. A gente não conseguiu também dar conta das cidades, por questões, inclusive, de acessibilidade, né, para o próprio relatório final. A gente não daria conta inclusive no sistema que a gente criou, estava dando problemas travando o sistema por causa de muitas informações. O site é todo acessível, todas as perguntas e respostas têm vídeo em Libras, tem audiodescrição, enfim. Então, como é um site pesado, teve coisas que a gente não conseguiu dar conta por questões, inclusive, técnicas, e que a gente entendeu que não traria nenhuma questão mais profunda, né? Nenhum problema maior, porque a gente entender quantas pessoas tem na Bahia, nesse momento que, desde o início também, desde a CEFLI do Ministério da Cultura, entendemos como um projeto piloto, e a ideia é que continue o mapeamento Acessa Mais, né? Futuramente. Então, a gente foi entendendo isso, e o que fazem, e aí tem, porque você pode responder como artista. Eu sou artista com deficiência e também sou agente cultural, então eu posso responder 2 formulários. E se eu trabalho com acessibilidade, eu posso responder inclusive os 3, ou um apenas deles, entende? E aí, nessa questão de quem somos e onde estamos, né, e onde estão, são as mesmas perguntas nos 3 formulários. E aí vem só o que fazemos, né, ou o que fazem,
é que tem as especificidades de cada área em relação à arte, aos artistas, aos agentes culturais e às pessoas que trabalham na acessibilidade. Tem uma questão também muito importante, porque muitas pessoas com deficiência recebem um benefício, né, o BPC, e muitas pessoas ficam com medo, achando que responder o mapeamento vai afetar o benefício, vai perder, e a gente não tem nenhuma relação com a Previdência, com o INSS, sequer o nome, não vai ter nem identificação no relatório, para a gente realmente identificar e reconhecer esses trabalhadores, essas pessoas que trabalham, né, na área da arte e da cultura. Inclusive, já vou elogiar aqui que enquanto o Edu falava, eu ia olhando o site. O site tá muito bem feito, gente. Parabéns. Tá muito bonitinho, né, cara? No canto inferior esquerdo tem um botãozinho azul, que é o botãozinho da acessibilidade, que tá onde tá tudo lá, o que o Edu acabou de falar, tá tudo aqui, você clica. Gente, tem até fonte para dislexia. Eu não sabia que existia fonte para dislexia. Pois é. Tem guia de leitura para animação. Gente, o site. As postagens. As postagens da Rem Bahia são todas em Dyslexic, acho que é Dyslexic alguma coisa, que é quando me perguntaram por que você escolheu essa fonte, eu falei, bom, para pessoas com dislexia, eu não consegui pensar em outra coisa, e também eu acho que vale a pena, né, a gente mostrar isso em reunião e tudo mais. E tem a mãozinha da Libras aqui que você clica, abre o vídeo, vou usar de referência o site. Tem um dado importante do site, que segundo a equipe de tecnologia, no Brasil tem mais de 21 milhões de sites e apenas 1% desses 21 milhões é acessível. Na testagem que a gente fez, que a equipe fez para o site do mapeamento, a gente consegue chegar próximo à pontuação desse 1%. E a gente está competindo nesse sentido, né, que não é uma competição, mas a gente está se comparando a sites como de grandes multinacionais bilionárias como a Amazon, por exemplo, que é o site mais acessível no Brasil, segundo as próprias pessoas com deficiência, segundo essas pontuações. Não sabia nem se pode dar o nome, mas é porque é importante a gente saber que, né, assim, nem os sites oficiais de prefeituras, de estado, de governo federal têm acessibilidade, e a gente, mapeamento, com um orçamento bem pequeno, com a equipe também que não é tão grande, obviamente, quanto dinheiro, porque aí a justificativa também tudo não temos dinheiro, não temos dinheiro. Se fosse por isso, a gente nem faria o mapeamento, porque apesar de ter um financiamento, obviamente, para o tamanho e a grandiosidade do projeto, né, a nível nacional, que aí vem os entraves exatamente desse país continental que é o Brasil, a gente não teria conseguido chegar nisso. Então, assim, precisa contratar pessoas com deficiência, pessoas que saibam de tecnologia acessível, não é nem tecnologia assistível, tecnologia acessível, que existe um campo na tecnologia da programação que é de acessibilidade. Então, pensar nisso, contratar pessoas que saibam disso, você consegue fazer não com tanto dinheiro, entende? Então, acho que essa informação também é importante, porque é isso, a gente vai desconstruindo todos esses mitos. Fazer um site acessível é muito caro, não é tão caro dessa maneira. Então, a gente consegue fazer. Contratar pessoas com deficiência não existem, existimos sim, o mapeamento está mostrando. Então, o mapeamento está desconstruindo várias mentiras perpetuadas aí pela normatividade. Isso mesmo. E até você falando aqui, quando você falou dos outros sites, eu fui dar uma procurada aqui, e até questão de notícias, eu fui dar uma olhada nos principais sites de notícias que eu conheço aqui, portal de empresas grandes, de famílias gigantescas de dinheiro, e aqui não achei nada. Não processa nós não, viu? A gente é pequeno ainda, por favor. Por segurança jurídica eu vou cortar. Na verdade, eles que deveriam ser processados, porque não é a lei. Exatamente. Ou processa, ou deixa, viu? Porque é bom a gente escrachar mesmo, porque se não é falado, a galera não... Eu entrei e não achei fácil. Não achei, rodei a página toda e não achei. Porque não tem nem interpretação em Libras, por exemplo, porque nem todas as pessoas surdas sabem ler português, leem em português, então precisa de Libras para ter acesso à notícia. Pois é, isso não me parece
um grande esquema de realmente deixar as pessoas desinformadas para que a revolução não aconteça. Olha, Exatamente. é sem tudo, quanto mais a gente sabe, menos a gente quer saber. É difícil. Ai, muito bom que a gente fez essa leitura aí desse. Inclusive, depois, por favor, me passe o contato da pessoa que fez, porque já duas pessoas já me pediram e eu, né, fiz algumas pontes, mas eu queria o contato da pessoa da empresa, das pessoas que Ai, passo pensaram o sim. mapeamento, por favor, Vai para eu ser- passar adiante. Se você entrar no site, Ju, e clicar no botão de acessibilidade, lá embaixo tem a assinatura. Já tem a assinatura É o certinho? Web Ah, Accessibility by Siena. Mas tem a equipe também, onde quem somos, tem a equipe de tecnologia, porque pronto. aí eu passo o contato também. Amanda Por Lira favor. é a coordenadora. Chique, chique, é isso aí, Amanda. Um beijo, Amanda. Você arrasou, garota, e toda a sua equipe. Pessoal, a gente tá. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque a gente. Edu falou também a questão de ser uma abrangência nacional, né? A pesquisa. E a gente sabe que pesquisa per se é uma coisa que precisa de toda uma organização, precisa de todo, assim, realmente, para a gente conseguir alcançar todas as pessoas. Não, assim, o nosso sonho é alcançar todas as pessoas. É esse, de qualquer objetivo, acho que de qualquer pesquisa, é conseguir abranger o maior número de pessoas possíveis. Mas aí eu queria saber, agora, enquanto esse mapeamento está acontecendo, né? E depois, quando a gente tiver as respostas, talvez a gente consiga até fomentar um pouco mais essa questão. Mas eu queria saber quais são os desafios que estão sendo enfrentados durante esse processo na questão da relação dessa coleta de dados em áreas mais afastadas ou de difícil acesso. Vocês já estão percebendo algo? Ou vocês acham que vem mais depois quando tiver o relatório? Vocês pensaram nisso na hora de pensar o mapeamento? Como é que se deu essa questão? Essa pergunta é o grande nó do mapeamento desde o início, quando a gente também já estava escrevendo, ainda estava escrevendo o projeto. A gente já sabia que isso seria o grande problema, assim, porque nós não somos um censo, nós não temos, né, agentes em todas as cidades que pudesse ter acesso às pessoas. Então, sabemos também, mais uma vez eu falo, como um projeto piloto, sabíamos que teríamos lacunas em relação a isso. Isso de uma forma mais pragmática de como a gente chega. Outra é da própria situação das pessoas com deficiência em cidades do interior ou, né, em locais mais isolados, de também se reconhecerem como artistas. Isso eu acho que é importante, algo que eu não falei, né, anteriormente, quando a gente falou da metodologia. A Nanda Guimarães é uma das pesquisadoras, né, como eu falei, lá do Norte. Ela trouxe contribuições muito importantes, porque apesar da gente ser bem desconstruidonas também, existem realidades que a gente desconhece, que a gente ignora. Então, ela trouxe questões que são do Norte, que são muito importantes da gente pensar. Então, por exemplo, quando a gente insistiu em colocar o artesanato, porque antigamente, no início seria é, artes visuais como um todo. A Nanda traz, olha, gente, aqui no Norte, e as pessoas, né, das comunidades ribeirinhas trabalham com artesanato e não se identifica como artista visual. Então, como é que a gente não. E o artesanato, para a pessoa com deficiência, é um meio de renda. Então, a gente inclui o artesanato e muitas pessoas continuam não se reconhecendo. Eu posso fazer o mapeamento, mas não é só para artistas. Então, também a questão da linguagem, questão de divulgação, não é assim que a gente precisa simplificar e ser direto. Às vezes também acaba excluindo pessoas que não se identificam. A gente lançou o mapeamento, não o formulário, mas o mapeamento, o projeto como um todo, em abril, lá no Amapá, no evento que teve da Federal do Amapá, que foi maravilhoso, mas a gente já identificava ali a dificuldade por causa das questões, inclusive de internet no interior, né? Não só no Amapá, né? Nem no norte, mas a gente sabe no interior da Bahia, no interior, enfim, no interior do Brasil, nem todo mundo ainda tem acesso à internet. A questão de como a informação chega a essas pessoas, se a gente
teve como principal ponto a divulgação em rede social. Nem todo mundo tem rede social, porque a gente não tinha exatamente esses agentes também que chegassem, mas a gente buscou contato com secretarias de cultura estadual, secretarias de cultura municipal, né, de todas as regiões do país. A gente entrou em contato com instituições de fomento à cultura, de acesso a pessoas com deficiência. Então a gente foi trabalhando fazendo esse trabalho de formiguinha, de entrar praticamente num boca a boca. Olha, nós somos um mapeamento, por favor, divulguem, por favor, façam com que cheguem nas pessoas que, né, que são de interesse do mapeamento. Então, isso foi uma dificuldade, mas a gente encontrou meios dessa maneira de, pelo menos, pedir parcerias de instituições e organizações, né, entidades, entes públicos que pudessem fazer com que essa informação chegasse a outras pessoas. Uma outra dificuldade é porque a bipedia, como, né, que é o termo que é o conceito que eu desenvolvi no meu doutorado, a bipedia, que são as pessoas sem deficiência, essa estrutura normativa que opera, né, no campo das artes, de ter como centro e como principal referência o corpo sem deficiência. Então, bípedes são as pessoas sem deficiência. Existem muitos bípedes querendo se cadastrar. Então, eu vou me cadastrar porque eu sou uma mãe atípica e eu trabalho com pessoas com deficiência. Falei, não, quem tem que cadastrar são as pessoas com deficiência com quem você trabalha. A gente não está interessado em projetos, nas instituições, entende? De assistência à pessoa com deficiência. As instituições podem colaborar muito com a gente, os projetos podem colaborar demais com a gente, cadastrando os artistas que trabalham com elas. Mas elas não são consideradas no mapeamento. Então a gente também criou algumas pegadinhas no próprio formulário para poder a gente identificar se a pessoa tem realmente deficiência. A gente, obviamente, não exigiu laudo, porque a gente não parte do paradigma biomédico, né, que precisa o aval do médico para dizer que a pessoa tem deficiência ou não. A gente trabalhou pelo princípio da confiabilidade, da razoabilidade. Então, entendendo que pessoas sem deficiência, inclusive que se preocupam de fato com que na melhoria da nossa vida, das nossas relações profissionais, sociais, enfim, não iriam, né, se sobrepor a nós. Então, existem alguns desafios que a gente tem enfrentado nesse sentido, porque eu trabalho em não sei que instituição, trabalho com 150 pessoas com deficiência, eu vou inscrever a instituição. Não, ou eu vou me inscrever porque eu trabalho com elas. Não, meu amor, você não é a pessoa que a gente está procurando nesse momento. Seu trabalho é muito importante, de fato mas entende? Porque aí eu vou dando toda a explicação do objetivo do mapeamento, porque é importante a gente saber quantitativamente e quem são e o que fazem as pessoas com deficiência, para a gente pensar nas políticas públicas. Então, não é um trabalho assistencialista em relação à pessoa com deficiência, é um trabalho de reconhecimento profissional. Olha, é isso, né? O nosso sonho é a gente conseguir ter a mesma estrutura, mesmo dinheiro, mesmo tudo, para que a gente consiga sempre alcançar todos os lugares possíveis. Mas eu acho que é um caminho, né? O mapeamento, eu acho, uma das coisas que mais me encanta é que eu acho que ele é bastante assim revolucionário no sentido de mostrar que existe. Isso a gente precisa de números. Não adianta chegar e falar, olha, tem sim, mas é um, mas é outro. Hoje se faz muito sobre público, mas a gente precisa também saber sobre trabalhadores, sobre pessoas atuantes nessas áreas. E isso também é uma das coisas que eu mais quero buscar enquanto dados e também fazer essa collab, essa colaboração para a gente conseguir juntos isso aí. E falando em conseguir juntos, se algum museander, né, se encaixar nesse perfil aí, existe algum espaço? Assim, a gente já sabe que tem o próprio site, né, que vai estar no link aqui, mas tem alguma outra forma que dá para contribuir?
Quais que seriam os canais? Tem Instagram? Qual que é o lance? Nós temos o Instagram, o @mapeamento acessa mais. Uma das coisas que estão sendo ainda, né? Porque o mapeamento está acontecendo, muito emocionantes para mim, assim, e que realmente para mim foi bem revolucionário nesse sentido, foi exatamente o sentido de colaboração de muitas pessoas. Por exemplo, o lançamento, a gente só faria aqui em Salvador, como teve no dia 13, né, no final de semana do dia 13 ao dia 15, aqui em Salvador, ações e atividades de lançamento. Em Manaus, porque a Nanda Guimarães é uma das pesquisadoras, e no Piauí, com Fábio Passos, também pesquisador. Só que a gente ficou 2 semanas cheíssimo de eventos de lançamento em Curitiba, em Recife, Florianópolis, Santa Maria, eu nem lembro mais, Rio de Janeiro. A gente teve em muitas cidades pessoas, mais recentemente, não no início lá de setembro, mas a gente teve também no Mato Grosso do Sul, numa feira da primeira feira literária de pessoas com deficiência lá do Mato Grosso do Sul, onde eles fizeram um stand para cadastro presencial de quem estivesse na feira. Então, assim, muitas pessoas colaboraram e continuam colaborando, fazendo, né, collab no Instagram, divulgando nos seus mailings. Então, as pessoas ainda podem nos acessar através do e-mail mapeamentoacessamais@gmail.com, e a gente tem já a carta de parceria de como deve falar o que do texto, que possa divulgar o máximo possível para que a gente está chegando a 3.000 cadastros. Espero que no final a gente alcance muito, muito mais, assim. Então, e com colaboração e com essa rede, eu acho que a gente realmente se fortalece, e foi o que foi muito, muito bonito, assim, de acompanhar e de ver essa mobilização, porque foi onde também as pessoas com deficiência, através do mapeamento, se reconhecem. Quando tem pessoas que dizem, olha, sou uma pessoa com deficiência, venha se cadastrar e tal, eu atuo nisso e nisso, eu também posso, eu também sou, eu também vou chegar lá. Então, assim, foi uma rede de afeto, está sendo uma rede de afeto muito, muito, muito potente, o mapeamento. Eu adoraria que a gente pudesse transformar isso num festival itinerante em todos os estados, como é que a gente poderia fazer, enfim. São sonhos para o futuro que vamos ver se a gente consegue, né, a partir do mapeamento também, além das políticas públicas efetivas de circulação de dinheiro e de orçamento mesmo para a comunidade, para a cultura DEF, a gente também produzir ações efetivas nesse sentido. Sim, e o Eu já futuro falei é de esse, né? futuro, né? Não tem problema, é isso mesmo, o futuro é esse. Eu acho que a gente pensa, porque a próxima pergunta ia ser sobre isso. E agora, né? É porque a pesquisa, Edu, eu vejo que ela é uma coisa presente que visa 100% o futuro, porque ela é uma ferramenta de futuro. É uma Exato. ferramenta do que se pode fazer, né? Se tem, ok, a gente vai ter os dados, etc. Mas o diagnóstico pelo diagnóstico não é nada. O Exato. diagnóstico, né, é só. É isso, a teoria, que seria sem a prática, né? Sem o Uhum. planejamento, para mim também, eu acho que não é nada. Para mim, acessibilidade é sobre isso, a gente colocar em prática o que a gente teoriza. Exato. Mas, então, então visamos políticas públicas, assim, num âmbito mais substancial, uma coisa mais. Vamos focar na utopia aqui com Valdiza. Quando você voltar com os nossos, com os dados, tudo bonitinho, quando a gente tiver esse relatório, como que você quer? Como que é isso? Se no mundo ideal, o que que a gente planeja aplicar? O que que a gente planeja ver dentro da sociedade, da Bahia, do Brasil, do mundo, de tudo? Assim, vamos sonhar aqui. O que que você acha Vamos que sonhar. É isso, porque é isso. Política pública, na verdade, é orçamento. Então, a gente precisa estar nos orçamentos do Ministério da Cultura, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério, todos, né? Enfim, no orçamento do pensamento da cultura como princípio também de cidadania, de educação, de possibilidades e de, né, e de profissionalização.
É o que a gente deseja que esse mapeamento, e obviamente orçamento parece que é uma coisa muito crua, muito fria, está falando de dinheiro, mas sem isso a gente não consegue, inclusive essa é uma desculpa de não se fazer acessibilidade, de não se produzir muitas coisas é pela falta de dinheiro, então que a gente tenha dinheiro e que a gente tenha o efetivo reconhecimento e valorização, convites para que artistas com deficiência estejam ocupando todos os espaços, que existam pessoas gestoras nos espaços de cultura, que profissionais, agentes culturais estejam trabalhando, sobrevivendo e se sustentando com o seu trabalho, profissionais da acessibilidade cultural estejam junto com a gente, profissionais com de acessibilidade cultural, com e sem deficiência, então, e que essa rede se fortaleça cada vez mais e cresça, como vocês estão fazendo, fortalecendo essa rede, estando junto, colaborando na divulgação e na difusão disso. Sim, o que pudermos fazer, estaremos aqui com certeza, porque não adianta nada a gente ficar fazendo episódios e episódios sobre acessibilidade, sobre, né, e acabar não trazer episódio sobre o que a gente pode de fato fazer, então. Só para encerrar a minha participação, falar que gente gosta de gente, né, que as pessoas, quando... Eu acho que, por mais que a gente viva no mundo que a gente vive hoje em dia, mas... Culpa de quê, Igor? Culpa de quê? A gente já sabe, O sistema econômico vigente, né? Mas a gente gosta de gente e a capacidade da gente de mobilização, da capacidade de união, a capacidade de empatia mesmo, é gigantesca. Então, a gente olhar com carinho, não necessariamente se reconhecer, mas enxergar o próximo e tacar pra frente, né? Eu já peguei um mapeamento aqui. Tem uma amiga minha que é dos rolês de teatro aqui de São Paulo, já mandei pra ela, falei, quem você conhecer já responde aí, vê o que vocês podem também ajudar, e bora, vai movimentar aqui, não só o orçamento de direitos humanos, não só o orçamento de Ministério da Cultura, Ministério dos Transportes também pode ajudar, Ministério da Economia vai ajudar bastante, então, até Ministério da Pesca, gente, bora. Todos, porque pessoas com deficiência estão em todos os lugares, estão sabe? Em todos os lugares, é isso. E é verdade, e existe cultura em todos esses espaços, né? Sim, e a gente teve... Eu fazia parte de um movimento de jovens espíritas chamado Uma Cidade, e quando eu tava no processo de desligamento, né, porque fui saindo, né, ponto da pandemia e tudo, uma coisa muito legal é que eles estavam nesse processo de trazer acessibilidade, principalmente de Libras, né, para os encontros desses jovens espíritas, muito por conta de uma aluna, uma moça que fazia parte do movimento, que ela, eu não sei se era surda, ela tipo assim, ela tem baixa audição, sabe? Ela não era surda totalmente, mas ela se comunicava em Libras. E chamaram ela para poder ensinar outras pessoas a Libras, e agora tem todo o movimento ali dentro, e eu acho que é isso. Não é só na cultura, mas na organização religiosas, nas organizações sociais, sindicato, igreja, tudo a gente precisa se organizar e mostrar que esse espaço, mostrar não, né, transformar esses espaços acessíveis, né, não só fisicamente, mas comunicacionalmente e todos os mentes que a gente tem, né, e é isso. Sim, não, eu sigo uma pessoa que ela é surda e ela é da Umbanda, aí você pensa aí, e a entidade ela vai pensar, não vou entrar nessa aqui porque é uma pessoa com deficiência, tipo, gente... Não existe, entendeu? Realmente, e todas as pessoas estão realmente em todos os lugares. Não é porque a pessoa não ouve o som da tabaco que ela não sente energia, ou que ela não, né, ela não se comunica com todo mundo ali, enfim. Mas isso é a gente chovendo molhado. É sempre bom falar, porque é sempre bom rebater nessa tecla que existe, que caso o Museander que esteja ouvindo nunca tinha pensado nisso, agora é o momento de pensar, porque a gente vai sempre te morder com o bichinho da acessibilidade, não adianta, já era, uma vez você já sabe, já era, já tá no nosso clube, já pode sentar com a gente no recreio. Aí, galerinha, vocês sabem que no final a gente tem sempre indicações da nossa bancada, com conteúdos,
e, enfim, materiais que relacionam ao tema de hoje. Além do mapeamento, que eu acho que o Edu pode recomendar, acho que todos nós três temos que recomendar de novo. Vocês têm alguma indicação? Gu, quer começar? Eu quero começar, vou começar indicando aqui um episódio nosso, que eu acho que vocês podem utilizar como documento histórico. É um documento histórico. É um episódio que não é que a gente gravou necessariamente, mas que a gente fez a postagem de um áudio que a Valdiza, nos anos 80, Valdiza Rússio, ela nos anos 80 tá lá no Sesc Carmo, discutindo acessibilidade na cidade com o pessoal da CIT, né, que é a Companhia de Trânsito de Tráfego aqui de São Paulo, eu acho que do metrô. Assim, é uma roda de conversa, uma mesa de conversa, em que tem algumas autoridades da época, nos anos 80, falando sobre acessibilidade, e a Valdiza que faz a mediação. Eu tô devendo, né, tive problemas com os áudios aí que a gente recebeu do IEB, não problema do IEB, foi problema no meu computador, e ainda não postei o resto dos áudios, mas, né, um dia vou conseguir arrumar e vou postar o resto. Paciência. Mas ouça como um documento histórico, é interessante como eles tratam as pessoas com deficiência, assim, não é deselegante pra época, né, mas a gente colocaria um parênteses SIC do lado, porque não se fala mais assim, né, as coisas que são faladas. Sim, é os anos 80, gente. Mas assim, eu acho interessante, nos anos 80, no Sesc, a Valdiza tá fazendo essa mediação com várias autoridades da municipalidade. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi na época da prefeitura da Erundina. E é um documento histórico interessante que vocês podem ouvir aqui na Museando e recomendar, que a gente acabou de voltar do Fórum Nacional de Fortaleza. Leiam as diretrizes lá do fórum, né? Tem parte de acessibilidade, as diretrizes que foram discutidas, tá? Já tá disponível já, se não me engano, no site do IBRAM e no site do fórum, vocês podem ver lá as diretrizes que foram aprovadas. E para quem for de Fortaleza, para quem vá para Fortaleza, eu recomendo o Museu Ferroviário e a Pinacoteca, que são muito legais, e o Museu da Indústria, que eu gostei de visitar. Tá bem bonito lá mesmo, viu? Tem a descrição e tudo mais. Sim. A gente fica feliz. Eu fiquei felicíssima quando eu cheguei ali e vi. E você, Edu, alguma indicação? Enfim, eu tenho algumas diante do que a gente conversou aqui. Eu convido as pessoas a assistirem uma série que eu promovi, chamada Conversa Aleijada, que está no YouTube do Portal Mood. Então, né, ali a gente aprofunda várias questões que eu trouxe aqui, que são importantes, inclusive para o mapeamento. Tem o filme A Sexibilidade, de Daniel Gonçalves, e eu também faço parte, mas não por isso, é porque é um filme que trata de uma maneira muito inteligente, muito criativa, da sexualidade da pessoa com deficiência. Tem muitas pessoas, muitos artistas ali. O documentário Creepy Camp, que eu acho que é importantíssimo para a gente entender o histórico, né, da luta das pessoas com deficiência, do direito das pessoas com deficiência. De livro, eu sugiro Teoria Creepy, que é recém-traduzido para o português aqui no Brasil, de Robert McRuer, e O Corpo Intruso, de Stella Lapone, que fala maravilhosamente dessa relação da arte com deficiência. E a página do Quilombo PCD, do meu amigo Marcelo Zig, que é muito importante porque interseccionaliza as questões raciais com as questões da deficiência, que também são bastante negligenciadas nessa interseccionalidade, e acho que é importante. Além, obviamente, do mapeamento Acessa Mais e da minha própria página, do Impro. Sigam lá que a gente conversa bastante, se vocês desejarem. Eu espero que vocês tenham aberto todas as abas aí, viu? Com todas essas recomendações. Eu já abri o YouTube aqui, já peguei, salvei já o episódio de Conversa Aleijada que ele participou aqui, já salvei, tá tudo na descrição, gente, só vocês descerem aí e clicar. Em um eu sou entrevistado, porque eu falo sobre a história da dança inclusiva, no panorama no Brasil da dança com pessoas com deficiência. No primeiro eu sou entrevistado e nos outros 3 eu entrevisto. Então, massa. Vamos lá. Arrasou.
As minhas indicações. Bom, a minha indicação, eu teria várias, mas acho que Edu nunca se indicaria além da página dele, né? É porque ele está na epígrafe do meu TCC. E eu acho que é né, a carta aos bípedes é algo. Quando eu li, eu ficava, uau! Cada vez que eu terminava de ler, eu ficava, uau, é verdade! Assim. Então foi uma carta que me ajudou bastante, assim. Porque veja, Edu, a gente é sudestino. Já começa errado, né? Já começa um tanto quanto errado. Então, assim, sudestina, eu vim aqui pra Bahia, vim estudar na UFBA. Falei, meu Deus, eu não posso colocar uma frase. Eu não faz. Desde o começo do TCC, eu tô, tipo, meu Deus, pensando em referência. Porque a nossa referência vê. A gente sempre cita bastante Valdiz, a gente sempre. A idade, a gente cita uma galera, tipo assim, Sudeste. Mas quando eu comecei a fazer meu TCC, eu comecei a ver a diversidade de outros autores, de outras pessoas que a gente tem, assim, né, no Brasil, de fato. Aí eu falei, eu preciso trazer uma pessoa que realmente faz sentido, né, e Edu fazia sentido, e eu vou ler para vocês, pra gente fechar a frase que tá aqui na minha epígrafe, tá bom? Vamos lá. A não ser que Edu queira ler, aí eu vou chorar, aí talvez eu chore, mas talvez... Não, mas pode ir que eu choro, você lê. Que é uma partezinha que quando eu li, eu falei, nossa, gente, que ele fala assim, você até parece defendendo causas importantes e com certa visibilidade, mas na sua militância em defesa da vida, você pensa na vida da pessoa com deficiência? Se não, bípede, você me desculpe te desapontar, mas eu não acredito na sua luta, sabe por quê? Porque o corpo com deficiência é futuro. Quando eu fico assim, me arrupia. Fico assim, uau! Que bom, estamos finalizando com o futuro. Finalizando com o futuro, porque é isso que a pesquisa quer. A gente quer, né? Um futuro mais acessível, um futuro mais democrático, um futuro realmente em que todos consigam ser o que quiserem em sua total potência. Enfim. É isso, galerinha Museanders. Muito obrigado, meu amigão Gustavo Nava, por estar aqui nessa linda bancada, nesse dia tão importante. Eu que agradeço. Eu fui apresentado ao tema de acessibilidade muito tarde, quando eu estava no curso técnico de museologia. Foi um tema que eu me apaixonei no começo, me questionei muito e até hoje tento acompanhar o máximo que eu posso. Passou as indicações, mas eu fico uma última indicação aqui. Esse ano tivemos a Paralimpíadas e o Brasil arregaçou, arrebentou, fez muito. Os nossos atletas, né, os atletas foram ótimos, assim, tiveram lá no topo, no ranking. Então, mas esses esportes não acontecem só de 4 em 4 anos. Tem competição praticamente todo fim de semana. Então procure saber, procure se orientar, assim, para assistir, prestigiar, né, nossos atletas e ficar a última indicação. E é isso, muito obrigado, gente, foi bom, foi maravilhoso conhecer Edu, estou aqui louco para saber o resultado desse episódio. Sim, e muito, muito obrigada, Edu, por ter aceitado fazer essa gravação hoje com a gente, e já agradeço também na próxima, porque aqui é assim, é uma rede, a gente fala que é uma pirâmide, a museando você entra, você não sai mais, quantos episódios você quiser fazer, a gente faz junto. Eu que agradeço muito demais, obrigado. Muito obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Museanders, vai lá tem lição de casa, hein? Vai falar, bate na porta do seu vizinho chato, fala, você já ouviu a palavra do mapeamento Acessa Mais hoje? Bate em todas as portas e faz. Você sabe qual é a sua missão. Vamos. Porque a gente tem ouvintes de todos os lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil também, mas de fora não precisa no caso. Mas se conhecer, né, alguém de dentro. Então, assim, vamos fazer isso acontecer. Muito obrigado por terem ficado até aqui. E a gente encontra vocês no próximo episódio. E lembrem-se que a museologia, os espaços de cultura e o mapeamento Acessa Mais continuam vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!